Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14, conta-nos a seguinte história. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Naturalmente, o tema central da parábola que Jesus conta aqui não é dízimo e não é dinheiro. O tema central é justiça e justificação. Aqueles que entendem que, de alguma forma, porque estão entregando com regularidade os seus dízimos e as suas ofertas, pensam estar melhor justificados diante de Deus de alguma forma, ou que Deus recebe melhor aquilo que eles estão fazendo porque eles se sentem cumpridores de algum tipo de padrão de justiça. E Jesus está nos ensinando com esse texto, ainda que de maneira indireta, que a intenção do coração para Deus é o que mais importa quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. A oração que Jesus coloca como ilustrativa do fariseu é uma oração bastante significativa, porque é a oração de um homem que apresenta os seus atos como se fossem atos bons, atos de justiça, e os compara com os atos das outras pessoas como se estivesse numa espécie de competição para saber quem é o melhor. E Jesus claramente diz que Deus não está interessado nisso. Ele diz que aquele que voltou para casa justificado foi aquele que conseguiu abrir o seu coração, reconhecer quem era, não se importou com tudo que estava acontecendo ao seu redor, mas humilhou a si mesmo na presença de Deus. Dízimo tem a ver com intenção, a intenção com que nós nos colocamos diante de Deus. A questão não é quanto de dinheiro você coloca na presença dele. A questão é o quanto da sua intenção é sincera, pura, verdadeira. Para que Deus consiga receber o seu dízimo, Deus precisa primeiro receber o seu coração. O seu coração precisa ser íntegro, isto é, inteiro na presença de Deus. Se não for, dificilmente Deus receberá qualquer coisa que você apresente a Ele. Não apenas o seu dinheiro, mas também os seus jejuns. Deus se agrada muito quando nós fazemos jejuns para Ele. Entretanto, jejuar para Deus não é meramente ficar sem comer, mas é dedicar um tempo, é dizer para o nosso corpo, para os nossos desejos e para as nossas necessidades: quem manda em mim não é você, quem manda em mim é Deus. E eu dedicarei um tempo sem dar a você aquilo que você quer, para que Deus seja glorificado, para que eu me aproxime mais de Deus, para que eu perceba e sinta melhor a presença dele. Entretanto, nem mesmo os jejuns são plenamente aceitos se a intenção do coração não for plena, não for verdadeira diante de Deus. Portanto, a questão do dízimo no Novo Testamento não é meramente uma questão legal, não é apenas cumprir a lei e entregar cada centavo daquilo que é certo ou errado, mas é mostrar para Deus qual é a intenção do seu coração ao entregar diante dele qualquer coisa. E então Deus julgará, Deus avaliará e Deus receberá ou não aquilo que você entrega. Que a intenção do seu coração ao fazer qualquer coisa na direção de Deus seja sempre íntegra, seja sempre sincera. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia.
Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.